Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli, sou diretora técnica do Centro de Promoção e Atenção à Saúde da Unimed Blumenau e essa é a continuação do nosso episódio sobre prevenção e câncer na mulher. Eu continuo aqui então com a doutora Kátia Becauser e com o doutor Sandro Reichel, que estão num papo muito bom sobre a prevenção de câncer na mulher. Mas agora eu gostaria que a gente desse uma enfatizada maior sobre a importância do diagnóstico precoce. No CEPAS, que é esse Centro de Promoção e Atenção à Saúde da Unimed Blumenau, nós temos vários programas que são relacionados à prevenção em saúde. Um dos nossos programas é o programa Florescer, que ele fornece mamografia sem coparticipação para mulheres acima de 40 anos. Esse programa já tem algum tempo, teve algum período que ficou com coparticipação, mas agora que ele retornou com força, que está sem coparticipação. Mas a gente nota que mesmo com esse benefício, muitas mulheres acabam não aproveitando e não fazendo esse exame que a gente tem como diagnóstico precoce para o câncer de mama, né? Como é que vocês veem isso na prática de vocês? E eu gostaria que vocês comentassem um pouco da importância de realização desses exames que ajudam no diagnóstico precoce. Eu acho que as mulheres vêm primeiro para mim e depois, infelizmente, para o Sandro, né? Então, olha só, é bem interessante porque a mamografia, ela tem fama de ser dolorosa. E não é só fama, é um exame desconfortável mesmo, né? Você apertar a mama, né, em duas posições, aí depois ir para outra. Claro, demora 30 segundos cada apertão. Mas é que é um exame que no mundo inteiro é considerado o padrão ouro para diagnóstico de câncer. Porque as mulheres, elas preferem fazer ultrassom, né, por acharem que o ultrassom dói menos, não tem que apertar, é mais tranquilo. E porque frequentemente a gente pede uma mamografia, vem um nódulo, a gente pede um ultrassom. Então elas perguntam assim, mas por que eu tenho que fazer mamografia e já não faço direto o ultrassom? Só que o que a gente tem que enfatizar e tem que, né, elas precisam aprender, todos nós precisamos aprender que a mamografia, nem sempre o câncer começa como um nódulo. Existe um percentual grande deles que começa como microcalcificação. E quando a gente consegue fazer o diagnóstico por microcalcificações, frequentemente são doenças pré-malignas. A gente consegue tratar, descobrir como carcinoma in situ ainda, que não vai precisar fazer quimioterapia, que você consegue a prevenção de 100%, a sobrevida de 100% depois do câncer. Então, o ultrassom não mostra microcalcificação, a ressonância não mostra microcalcificação. O que mostra microcalcificação é a mamografia, porque é um raio-x que tudo que é duro calcificado aparece no raio-x. Então, hoje, no mundo inteiro, a mamografia ainda é padrão ouro para rastreamento de câncer de mama. E aí a gente tem que fazer, né? Lamento, mas é doloridinho. Eu, assim, como relato de quem já realizou uma mamografia, eu não achei que doeu tanto assim. Mas isso é interessante. Eu vi um trabalho que foi feito no Hospital de Barretos, né? Que lá eles têm um mamógrafo, eles fizeram um estudo com os pacientes lá, que a própria paciente apertava, tinha um botão que apertava, fazia pressão na sua mão, na tolerância dela. E verificaram que quando o paciente faz, eles apertam mais que o técnico entende. Então, a tensão, o medo e a sensibilidade, ou como se faz, também faz a diferença. Eu acho que... também assim, quando eu fiz, a menina foi super querida, então, eu acho também da abordagem do profissional que vai ajudar a fazer, né? Exatamente. E assim, hoje, infelizmente, a maioria dos mamógrafos, eles têm uma quinazinha. E o que dói, na verdade, nem é tanto o tecido mamário que aperta, mas é a pele, entende? A pele contra o material do mamógrafo, né? Contra a placa do mamógrafo. E isso que acaba sendo mais desconfortável e as pacientes reclamam. Eu reclamo também, né? Às vezes, e aquela história, assim, eu brinco que mamografia é que nem depilação. Às vezes você tá tranquila, tá relaxada, não, né? Você faz tranquilamente, tá tudo certo. E às vezes você tá ansiosa, nervosa, aconteceu alguma coisa, atrasou, e aí parece que, né, de uma dor desse tamanho, a gente faz uma dor desse tamanho. Mas então, é muito importante que se faça, né? Sim. Vocês que na prática conseguem ver quando não faz, daí chega num diagnóstico mais avançado, né? E nesse sistema da Unimed, quando faz a mamografia, tem muitas vezes mamografia em mamas densas, ou que tem uma categoria que a gente chama 0, que tem que ter uma complementação com ultrassom de mama, que muitas vezes isso é importante para justamente ter nódulos que não aparecem na mamografia, mas aparecem no ultrassom, e principalmente em mamas densas. A Unimed fornece também isso no convênio,
isso é interessante também colocar para de sugerir, para né? sugerir. Mas assim, ó, a princípio sim, é porque toda mamografia, isso eu posso responder, toda mamografia que vem alterada, a paciente é orientada a procurar um especialista, ou seu ginecologista, ou já direto um mastologista. Isso, E aí a gente faz a complementação. Já faz a complementação do que precisa. Ou às vezes vem só a microcalcificação, e aí a gente faz a solicitação da biópsia, através da mamotomia, ou de uma corbiópsia das microcalcificações. E é importante colocar o que a Kátia falou também, que o ultrassom de mama não substitui a mamografia. Né? Exato. Então, Isso, é complementar, aí, né? Complementar. Exato. Então, assim, a partir de que idade que seria indicado, por exemplo, para o câncer de mama, esses exames de rastreamento, e para o câncer de colo de útero, que a gente comentou um pouco no outro episódio sobre fazer? Então, assim, para câncer de mama, o que a gente fala? Se você tem uma história familiar importante, ou até se você tem um histórico da tua mãe ter mutação, né, dos genes relacionados ao câncer de mama, você tem que normalmente começar o rastreamento 10 anos antes da idade que a sua mãe teve um câncer. Então, se ela teve aos 30, você já começa aos 20. Se ela teve aos 40, aos 30. Se ela teve na pós-menopausa, você vai começar na idade geral da população, porque o seu risco é menor, inclusive. O momento de começar a fazer mamografia é muito variável. Hoje, os Estados Unidos, o Canadá e mesmo, o Brasil, né? Exatamente, eles recomendam que você faça... nos Estados Unidos, eles recomendam que você faça de rastreamento a partir dos 50 anos. Tá? Então, o paciente não tem nada, examinou, não tem nada, faz a partir dos 50. E eles permitem que você faça bienal e alguns serviços até trienal. Aqui no Brasil, a gente ainda, né, tem um pouco mais de receio, porque a nossa estatística é a gente não faz muita mamografia. É que antigamente também, um tempo atrás, os Estados Unidos começavam com 40. Exatamente. Depois que entrou o Obama, que teve a saúde pública, que eles fizeram que a incidência maior acima de 50 e que esse período entre 40 e 50 talvez não teria tanto benefício em fazer isso epidemiologicamente. Financeira, né? Financeira. Aí passaram para 50. Então, é por isso, às vezes, as controvérsias. O oncologista já é mais... Já quer fazer já antes, com 40 anos, uma de base. Mas sabe o que é? É que eu penso assim, ó, às vezes as pessoas confundem, sabe? Eu dou aula, né, das minhas aulas de masto, os alunos perguntam assim, tá, mas essa paciente aqui vai fazer mamografia com 30 anos? Sim, ela vai fazer mamografia com 30 anos, mas não é rastreamento, né? A gente tem que diferenciar o que é rastreamento do que é uma mama suspeita para qualquer coisa. Então, se eu tiver uma paciente com 30 anos, entende que eu palpo uma nodulação, eu posso sim fazer mamografia como diagnóstico e não como prevenção. Né? Rastreamento numa população geral. Exatamente, você não tem nada. Para quem não tem nada. Exato, né? Você teve suas mamas examinadas e a tua mama não tem nada, você vai fazer aos 40 ou aos 50. E aí você vai até definir com a paciente. Tem pacientes minhas que são muito ansiosas e dizem assim, não, eu posso fazer com 40? Sim, pode fazer com 40. Eu posso fazer todo ano? Sim, pode fazer todo ano. Outras dizem assim, eu não quero fazer não, posso fazer com 50? Olha, como você não tem nada, eu não vou estar errando, porque eu vou estar dentro do que... Não tem também histórico familiar, né? Exatamente. A mama tem características benignas. Né? Então, você pode fazer a partir dos 50. Então, assim, eu posso fazer a cada 2 anos? Pode, tá? Mas você precisa vir aqui todo ano pra gente examinar suas mamas, entende? Né? E você tem que ter bons hábitos, né? Tudo aquilo que a gente já comentou. Tem o autoexame também, que é bastante orientado, né? Então, o autoexame mensal, né? O exame físico com o ginecologista ou mastologista uma vez por ano. E os exames de imagem, mamografia nas pacientes que têm indicação e ultrassom quando necessário. E olha que interessante, depois de determinada idade, a partir dos 55, 60, a mama fica bem substituída por gordura. E aí, você não precisa mais do ultrassom, só mamografia. A partir dos 60, não é comum você precisar do ultrassom para complementar. Nem para complementar, né? Nem para complementar. Tá? Então, a gente dá essa... E do câncer de colo de útero, seria a partir de que idade e com qual frequência? Pra gente incentivar até que as mulheres procurem e vão fazer o exame. Então, assim, a partir do momento que você iniciou a atividade sexual, você deve procurar o seu ginecologista, deve ser examinada anualmente. Hoje, os critérios do Ministério da Saúde são que você comece a coletar preventivo a partir dos 25. Tá? Porque mesmo que você detecte alguma anormalidade antes, a gente sabe que as adolescentes elas conseguem fazer regressão das lesões mais facilmente que as mulheres mais velhas. Tá? Mas a partir dos 25, espontaneamente. A partir dos 25 você faz anualmente. E assim, e se você tem 3 preventivos anuais normais e você tem uma mulher que tem um parceiro fixo, não tem fatores de risco para câncer de colo do útero, ela poderia fazer a cada 3 anos. Tá? Ah, tá.
tudo isso é muito legal, né, Rafa? Mas esses protocolos também, eles são muito baseados em protocolos americanos e canadenses. Então, assim, ó, a gente diz que as mulheres podem fazer a cada 2 anos, né, uma mamografia, como eu comentei antes. Só que, assim, nos Estados Unidos, você faz rastreamento mamográfico em 75% a 80% da população. Você tem noção de quanto é o rastreamento da população em mamografia aqui no nosso estado, que é o maior do Brasil? Não. 35% só. É muito baixo. É Isso muito que eu falo, baixo, as pessoas não... né? Num não estado procuram, né? bem orientado e Isso, teoricamente né? isso, Um estado que tem um nível isso. sociocultural e socioeconômico por isso mais que alto. vocês sentem isso quando oferecem. Isso, quando ainda... tem ali, a gente vê que às vezes parece que as pessoas não aproveitam o benefício. Exatamente. Tá? A gente Então, tá- ou porque não tem, ou porque o próprio SUS não consegue dar conta, né, de fazer o rastreamento em todo Que mundo. isso também é uma questão... Exato. E porque as mulheres acabam achando que, não, mamografia dói, não quero fazer, não vou fazer, vou, né, evitar. Se soubesse o que dói, né? A gente que vive a prática das pessoas com doença, fazendo quimioterapia ou numa fase mais avançada, né? E outro detalhe de prevenção, como falaram de autoexame. Claro, autoexame, conhecer a sua mama é interessante, né? Se tem alguma nodulação, se tem alguma retração, né? A pele fica... Isso, eu ia perguntar isso para vocês agora, assim, quais alguns sinais de alerta, por exemplo, em relação ao câncer de mama, que a mulher pode observar no seu corpo? É justamente isso que eu falei, essa nodulação, a pele poderranche, que casca de laranja, né? Uma retração mamilar, uma secreção serossanguinolenta no mamilo. Tudo isso a paciente pode detectar e procurar aí sim um ginecologista, um mastologista. Mas uma vez eu falei numa palestra, eu disse assim, eu não quero que vocês detectem isso, porque isso já é uma forma atualmente um pouco avançada da doença. Exato. Por isso a mamografia, quando pega em lesões pré-malignas, em carcinoma in situ, são microcalcificações que não conseguem ter a transformação na mama. Então, esse é o ideal. Aí, acabou a palestra, quando eu dei uma vez e falei isso, chegou uma paciente e disse, uma mulher disse assim, poxa, então a gente faz errado, a gente não deve mais fazer. Não, deve fazer. Só As pessoas que o confundem. médico deve diagnosticar antes que apareça na mulher. Isso é um alerta porque às vezes a mulher fica esperando, não tenho não tenho nada. não preciso fazer. Não. A gente não quer que a paciente encontre e a gente encontrar antes disso. E aí é na Sabe que prevenção. eu adoro estatística, né? Então, eu convenço as mulheres, né? E me falo muito nas aulas também, que assim, ó, infelizmente, no Brasil, a média de tamanho de nódulo que a gente encontra é de 3,5 centímetros. 3,5 centímetros é um Meu, é pêssego. grande? É grande, tá? Então, assim, um tumor de 3,5 centímetros, em geral, ele já pode ter ido para alguma íngua embaixo do braço, já pode ter feito uma metástase para algum outro lugar, é muito frequente. Os tumores que você consegue, que ainda não foram para outros lugares, normalmente são tumores pequenos, menos de 1 centímetro. E tumor menor que 1 centímetro você não palpa. Normalmente é a mamografia, a ultrassom que vai mostrar. Né? E são os que vão responder melhor ao tratamento, Exato. né? Agora, Pode se ser você, curado só com a cirurgia e nada mais, né? exatamente. Mas entre você fazer o diagnóstico de um pêssego e de uma uva ou uma azeitona, melhor a azeitona. Porque a azeitona, ainda assim. você ainda vai poder fazer uma cirurgia conservadora, você tem menos risco de ter metástases. Então, ainda assim, por isso o autoexame é importante. Porque a gente não quer que você descubra um pêssego ou algo maior, né? Ou uma casca de laranja, né? Que já é um tumor que está comprometendo pele. A gente quer que a gente, se tiver que descobrir pela palpação, que seja, né, um milhozinho. As mulheres têm que uva, continuar fazendo autoexame. isso, sim. E a gente está aqui falando para as mulheres em relação à saúde da mulher, mas também as mulheres que estão escutando podem orientar os seus maridos e companheiros, porque também tem câncer de mama nos homens, né? É menos de 1%, né? 1%. De cada 100 cânceres de mama, 99 em mulheres e 1%. E daí alguns É sinais, às vezes no homem que acaba diagnosticando baseado em alguns sinais, né? Não, como é muito secreção mais fácil, mamilar. né? Porque como a glândula mamária é menor, geralmente a palpação pelo homem é mais fácil, né? É detectado mais precocemente, né? Sim, é detectado pelo homem, mas por outro lado, ele acaba sendo mais grave, porque um nódulo de mama dentro de uma mama volumosa, ele demora até encontrar um vasinho e acabar indo para algum outro lugar do corpo. E no homem, como a mama é muito pequena, ele invade mais rápido para o músculo, para a pele. E então, às vezes o homem também não procura tanto Exato, como o homem não as tem mulheres, o hábito, né? Os homens têm menos hábito. Eles já fogem da próstata, Isso, né? então Que é outra imagina... coisa. Imagina. E tem alguma orientação para que o homem vá procurar acompanhamento? Normalmente A isso é o mesma, clínico, né? Assim, ó, na verdade, avaliando. como é um tumor raro nos homens, ainda bem, né? Para sorte deles, mas a gente recomenda que eles se examinem. Às vezes, o que a gente vê? A gente vê homens
que são mais velhos, que estão acima do peso, que bebem muito, que o fígado não está muito legal, fazendo ginecomastia, né? Fazendo aumento do volume mamário. Esses homens frequentemente procuram, porque daí eles veem que tem alguma coisa, que a mama está crescendo, que não está legal, e às vezes eles procuram. Eu atendo de vez em quando homens por queixa de ginecomastia, por queixa de aumento. Né? Exato, que mas tem que ser investigado. Mas tem que investigar, sem dúvida. E com mamografia, tá? Só pra... E a gente faz mamografia nos homens também. Então, ó. Quando a gente pensa em câncer na mulher, geralmente a gente associa o câncer de mama ao câncer de colo de útero. Mas no Brasil, a segunda causa de mortalidade por câncer na mulher é o câncer de intestino, que seria de cólon e reto. A gente sabe que mulheres acima de 50 anos, com história familiar já de câncer de intestino na família ou com alguma doença inflamatória, tem indicação de fazer exames de rastreamento, né? Mas algumas mulheres que não têm essa história, não são acima de 50 anos, não têm história familiar, mas elas têm alguns sinais e sintomas. Quais seriam esses sinais e sintomas de alerta para essas mulheres, às vezes, procurarem esse rastreamento antes da idade ou mais cedo? Sim, já foi isso que tu falasse. A colonoscopia é o principal exame para diagnosticar um câncer de colo retal, né? E normalmente se faz, sim, a primeira de base com 50 anos, ou mesma situação, se tiver histórico familiar, mesma situação da mama. Se tiver um câncer de mama na família de 40 anos, fazer o rastreamento inicial 10 anos antes também. Mas existem outras situações também, a alteração do ritmo intestinal. Então, aquela paciente que está muito constipada e começa a ter diarreia e muda e dá constipação novamente, essa alteração que nunca houve tem que ser investigado se tem alguma alteração dentro da luz do intestino que está provocando esses sintomas. Como também sangramento retal. É interessante, né, que muitas vezes eu já vi pacientes que vieram com um diagnóstico atrasado de um câncer mais avançado de colo retal, justamente porque acharam que esse sangramento era hemorroidas. Tudo bem, a grande maioria dos sangramentos retais pode ser fissuras, pode ser hemorroida, mas tem que ser investigado. Porque se você começa com uma anemia, né? Ou com uma anemia num clínico que vai lá, vou fazer um check-up, está com anemia. O que vai ser feito? Primeiro vai ser feito toda a avaliação do trato gastrointestinal, endoscopia, colonoscopia, justamente para ver se tem alguma ulceração dentro que possa ser até pequeno e fácil de resolvido. E esse sangramento, essa ulceração provoca esse sangramento, às vezes, microscópico, que o paciente, às vezes, não detecta também. E por isso que hoje, assim, até em saúde pública, a gente tem um exame que, na minha época, era moda, saiu de moda e agora voltou, que é a pesquisa de sangue nas fezes. Sangue oculto nas fezes. Sangue oculto nas fezes. Às vezes, a pessoa acha que não está sangrando, mas tem esses microsangramentos, como o Sandro colocou, e que, a partir dos 50, né, 55 anos, a gente já pode incluir em alguns exames de rotina, principalmente nos que tem fator de risco, para nortear, né, alguma conduta quando você encontra essa pesquisa positiva, né? E o gineco é legal porque, assim, ó, eu peço muita colonoscopia para as minhas pacientes, porque frequentemente o ginecologista é o médico, né, de rotina das mulheres, né? As mulheres, às vezes, passam muitos anos da sua vida, e mesmo nessa fase de perimenopausa, consultando só com a gente. Então, às vezes, as pacientes estranham, que eu pergunto assim, quando é que você fez colonoscopia pela última vez? E elas, colonoscopia, né? Assim, posso pedir? Vamos fazer uma colono? Aí elas, tá bom. Né? Porque também é um exame chatinho. E também tem bastante tabu em relação à realização do exame, né? Mas necessário. Acho que também uma perda de peso sem estar fazendo uma dieta é um fator que poderia... Esse já é uma situação que normalmente está um pouco mais avançado quando tem essa perda de peso. E principalmente é um tumor de estômago, né? Ou da junção gastroesofágico, tem uma perda de peso mais precoce do que do colo. Geralmente colo não, é desconforto abdominal, isso também pode acontecer. É aquele assim que fica com o abdômen distendido, acho que hoje não comi bem, aí deu diarreia no outro dia, foi aquilo que eu comi, aí ficou trancado uma semana, não, é só porque eu estou comendo errado, não. E esse é um sintoma que tem que ser investigado. E até porque provavelmente está comendo errado, porque a gente sabe que também tem coisas de câncer de cólon que estão relacionadas à alimentação. Né? A gente sabe que a alimentação é importante para tudo, né? Todos os então, tipos dieta de rica câncer, em fibra, tem de água, né? Você ter uma dieta saudável com proteína, com vitamina, também é importante para qualquer tipo de tumor. Eu sempre faço uma analogia, nosso organismo com um carro, né? Então, a alimentação é o combustível do carro. Então, o nosso combustível, que é a alimentação, se for errado, imagina vocês colocarem água dentro, um combustível adulterado dentro do carro. Ele não vai funcionar, ou vai funcionar por um tempo depois, morre vai a dar máquina. problema. É a mesma coisa. Então, de uma maneira geral, para a gente terminar, assim, o que mais vocês teriam de orientações ou uma mensagem que vocês gostariam de deixar para o pessoal que está assistindo ou escutando a gente?
Bom, o que podia ser dito e enfatizado justamente a prevenção com relação aos hábitos, né? Então, devemos fazer uma boa alimentação, fazer atividade física. E também eu, como oncologista, recomendo que procure o seu clínico, o seu ginecologista, o seu clínico geral, o seu geriatra, que for, para fazer os exames preventivos que estão disponíveis para tentar diagnosticar o mais precoce possível e ter maior chance de cura se for instalado ou foi descoberto um câncer. Concordo, né, com o Sandro, a gente já falou né, de toda a importância dos hábitos de vida. Então, assim, enfatizar a importância do exercício 4 vezes por semana. Pelo menos. Pelo menos, né? E assim, e uma coisa que eu acho muito importante da gente enfatizar para as pessoas é que quando a gente fala em termos de vida longa, né, os trabalhos mostram que você precisa ter uma boa genética para você ter vida longa, você precisa pesar menos de 2 quilos, você precisa fazer atividade física e você precisa ser resiliente, sabe? Você precisa dobrar, mas não quebrar. Então, assim, bom humor, serenidade, entende? Você não fazer do limão a limonada, não fazer tempestade em copo d'água, pode ser uma forma de você, né, ter o coração mais calmo, tudo é uma questão de deixar a mente quieta, o coração tranquilo. Essa é uma forma da gente chegar aos 90 saudáveis, com uma boa memória, dormindo bem, com atividade física em dia, entende? Aproveitando os momentos, né, com as pessoas que a gente gosta. Eu acredito muito em serenidade, sabe? Quando você consegue acalmar o teu coração, entende? Tudo flui mais fácil. Cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental e física. Eu preciso comentar uma coisa que a gente recomenda isso, mas eu, pessoalmente, também busco fazer isso, tentar fazer isso. Uhum. Não estou dizendo que eu sou perfeito e justamente a gente não é, né? Então, a gente sabe as recomendações e a gente luta para isso também, ter todas essas situações que a Kátia acabou de falar. Eu digo que eu quero ser uma velhinha serena. É difícil, a gente sabe, mas vamos lá, vamos que tentar, minha psicóloga uma vez fez uma analogia que eu achei muito interessante. Daí ela falou que geralmente a gente fala do copo encher, né? E ela falou que com a vida, no nosso dia a dia, a gente, ficando adulto ou não, a gente vai encher esse copo, não tem como. Tem os filhos, tem o trabalho, tem o estresse das coisas que tem que resolver, seja vida financeira ou pessoal, ou enfim, tudo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a fazer microfurinhos nesse copo para que esse copo não extravase. Né? E o que são esses microfurinhos? Eu acho que é isso, é procurar cuidar da saúde mental, fazer uma atividade física, sair para conhecer, para ficar com os amigos, para compartilhar bons momentos, né? Então, fica uma reflexão para todos, assim, de tentar achar os furinhos no seu copo. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem essa coisa de tirar férias uma vez por ano, né? Eu tento falar para as pacientes que elas precisam tirar férias todos os dias. Então, assim, se a gente tem 12 meses, a gente tira 1 mês por ano, então que a gente tem 24 horas, que a gente tire 2 horas do dia pra gente, né? Assim, para você meditar, para você ouvir música, para você sair com as amigas, para você sair com seus filhos, para você fazer coisas que te deem prazer. Porque a vida é isso, né? Você chegar no final do dia tendo o teu checklist de saúde física, mental, de trabalho, de tudo, né? Em paz. Aí você dorme melhor, aí você fica mais sereno. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil a gente estar aqui falando, mas eu sou uma pessoa que eu tenho tentado cada vez mais praticar o que a gente vem falando para as pessoas, recomendando, né? Eu acho que sim. Porque a gente sabe que às vezes as pessoas também descreem do que a gente fala, porque acham, eles também não fazem. Então, não, eu tento fazer, eu faço o que eu digo e o que eu faço também, é difícil, né? mas tenta buscar isso. Tentar buscar. Sabe que há uns 3 anos atrás, eu tive um nódulo de mama, né? E aí eu fui fazer a biópsia e assim, aquela semana, né, em que você faz a biópsia, que você tem que buscar o resultado, as pacientes descreviam como um momento interminável. E eu sempre, assim, eu advogo que você tem que encontrar onde é o seu botãozinho de desligar. E eu sei onde é o meu. Então, eu consigo desligar. E eu fiz a biópsia e esqueci. Entende? E assim, 15 minutos antes da hora que eu sabia o resultado, eu liguei o botãozinho de novo e deu aquele nervosinho. Não é mas fácil. É treinamento, Isso aí é tá? treinamento. Mas assim, mas mesmo assim, nessa semana eu pensava assim, cara, se eu tiver... Já fiz bastante. Se eu tiver um câncer de mama, o que eu vou dizer para os meus pacientes, né? Porque assim, eu digo que tem que fazer atividade física, eu faço. Eu digo que tem que se alimentar bem, eu me alimento. Eu peso menos do que 2 quilos no meu visal. Eu durmo bem. Eu tento, né, controlar o meu estresse. Será que eu tô com câncer de mama? E aí, né, o que eu vou dizer? E não era. Entende? Assim, ufa, que bom, estamos no caminho. Não, tô fazendo certo, tô fazendo certo. Vamos continuar no caminho. Inclusive a Isso prevenção, né, de tentar diagnosticar se fosse o caso. Né? Exatamente, de fazer diagnóstico precoce. Eu acho que é isso. Gostei muito de vocês terem vindo, agradeço muito. Eu disse que eu não ia comentar, mas é com muita honra que eu recebi vocês, que foram meus professores na faculdade. Então, e a gente só tá aqui porque a Rafa sempre foi excelente aluna. Isso. E profissionalmente só cresceu, né? Obrigada. Obrigado. Mas eu acho que é importante a gente ter esse espaço para falar para as pessoas sobre
sobre a prevenção, sobre coisas que, sendo bem sincera, às vezes não tem tempo de falar no consultório com tanto... sendo enfático, com tanto tempo, né? Porque tá todo mundo na correria. E eu também vejo que às vezes as pessoas vão tão nervosas pra consulta. Eu vejo por mim, doutora Kátia, que a gente escuta, mas não grava nada, né? Porque para te gravar tem que ter atenção. Mas às vezes tu tá tão preocupada com outra questão que a gente não presta atenção nessa questão dos hábitos. Então que a gente consiga reforçar isso para os pacientes do quanto que é importante. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks, Prevenção em Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Vocês podem nos acompanhar no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!